Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio aqui do canal. Meu nome é Clóvis Neto, sou médico há 10 anos e quero falar com você sobre saúde mental. No primeiro episódio, a gente falou um pouquinho, na verdade, eu interroguei a respeito do que é psiquiatria. E, na verdade, foi do que não é psiquiatria. A gente já conversou sobre isso e se você não viu esse vídeo, de verdade, vá lá ver que está muito legal, tá? Agora, eu quero fazer outra interrogação. O que é saúde mental? De verdade, se você é médico, agora preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Você é médico, você é psicólogo, você é psicoterapeuta. Se você é e você não tem clareza do que é saúde mental, se você não tem isso muito claro, e não só como uma definição teórica, né? Você vai na OMS, ali no Google, dá um Google, e você chega na OMS e vê lá a definição. Não é isso. Se você não tem uma definição prática, aplicável, que você consiga, através dela, conduzir o paciente que não está num estado de saúde mental a novamente obter esse estado de saúde mental, a alcançar esse lugar de saúde, de ordenamento, se você não tem essa definição prática que conduz a tua abordagem toda para levar esse indivíduo que se apresenta hoje com um quadro mental, um quadro, né, um transtorno, levá-lo ao estado de saúde mental novamente, fica maximamente difícil você realizar a sua profissão. E esse é um problema que não é raro. De repente você pode estar pensando, pô, tá exagerando um pouco. Não estou exagerando. Não é nem um pouco incomum. Nem um pouco incomum. A gente vê, por exemplo, professores abordando o tema transtorno de personalidade sem previamente definir o que é uma personalidade. O que é uma personalidade? Se eu não sei o que é algo, o que é essa estrutura saudável, como eu poderei abordar um transtorno de personalidade e conduzi-lo a novamente um estado de saúde? Bem, fica impossível, fica inviável. E é isso que está acontecendo. Se eu não sei o que é, definir com clareza o que é um caráter operativamente funcionante, normal, adequado, como é que eu vou abordar isso no meu paciente, numa psicoterapia, por exemplo? Se eu não sei o conceito de virtudes, de vícios, como eu vou abordar? Como eu vou? Se eu não tenho definição, é muito básica, é muito lógica, mas se eu não tenho definição do que é saúde, como eu vou conduzir alguém até ela? Fica muito difícil. Isso é uma incoerência que hoje a nossa psiquiatria, eu posso falar mais da psiquiatria e da psicoterapia em geral, mas hoje a saúde mental ela anda numa contramão. Porque qualquer aula que você vai ver, por exemplo, de cardiologia, primeiro o professor ensina o que é um coração funcionando normal. O que é um coração funcionando normal. E depois, claro, ele vai mostrar as possibilidades desse coração não funcionar daquele modo, não funcionar normalmente. E aí, entendendo como é o normal, eu conduzo ele novamente com medicações, com tratamentos, atividade física, enfim. Eu conduzo novamente aquele estado de saúde. Para o sucesso de qualquer tratamento, é necessário o indivíduo que conduz esse tratamento, que esteja conduzindo esse tratamento, que ele saiba com clareza o lugar para o qual ele está levando o paciente. E você que é paciente, esse vídeo é maximamente importante. Por quê? Porque se você não conhecer, não tiver uma visão, mesmo que seja rasa, se você não tiver uma visão razoável a respeito do que é a saúde, você não vai conseguir ligar a luz de alerta, né, quando perceber que de repente o indivíduo não sabe para onde está conduzindo ou não está te conduzindo para aquele lugar de saúde. E é importante, de modo muito prático, eu vou trazer um exemplo, porque é simples, mas é isso que a gente precisa. A gente não precisa deixar as coisas mais complexas. A gente precisa de definições que nos guiem na prática. Não adianta olhar, como eu disse, a OMS, a definição, e trazer uma definição teórica. Isso não vai ajudar você a conduzir teu paciente para esse lugar de saúde. Agora, entenda bem, se a gente for olhar para a realidade, para qualquer coisa, um carro, um ventilador, para um casamento, a gente pode aplicar o mesmo conceito de saúde. Imagina aqui, o que é um ventilador saudável? É um ventilador que, ao ligar, ele gira as suas pás, sem nenhum tipo de empeno nessas pás, e ele consegue ventilar, jogando o ar para baixo, quando, né, gira numa direção, e quando gira em direção oposta, joga o ar para cima no exaustor. Isso é um ventilador saudável, adequado, com as partes funcionantes operando do modo próprio que deve operar. Um casamento saudável é um casamento onde não há traição, não há mentira, porque, claro, ele funciona do modo próprio que deve operar. Então ele está, vamos usar esse termo,
ordenado, ele está num funcionamento ordenado. O coração saudável é a mesma coisa. Ele bombeia da forma que deveria bombear. E a mente saudável? O problema é que quando a gente não tem noção de quais são as funções disso que a gente chama de mente, fica maximamente difícil, fica impossível a gente avaliar as operações próprias dessa mente e avaliar se elas estão ordenadas. E é por isso que falta formação antropológica, filosófica nos profissionais hoje. Falta isso, a gente precisa chamar a atenção. Indivíduos se formam, não sabem qual é a função do intelecto, qual é a função da vontade, o que é apetite concupiscível, apetite irascível, quais são as dimensões do homem. Entenda bem. O homem tem dimensões diferentes e tem problemas em dimensões diferentes. E se eu não sei abordar todas essas dimensões, mas se eu só sei abordar a dimensão material do homem, bem, aí a gente acaba entendendo por que a medicina, a psiquiatria está como está, né? Só remédio. Porque só trata a causa material, só trata a matéria daquele indivíduo. E isso não é psiquiatria. Bem, esse vai ser o próximo tema, o tema do nosso próximo vídeo. Eu espero tê-lo no próximo conteúdo. Está sendo um prazer de verdade estar fazendo esse material aí para você. Eu espero que esteja sendo legal. E se estiver sendo legal, curta, compartilhe, de verdade. Eu acredito que pode dar uma luz muito grande, tanto para profissionais quanto para pacientes. A gente está junto nessa, a gente está lutando pela mesma coisa. É por um serviço, é por um trabalho melhor executado na área da saúde mental. Tenha um dia abençoado, um prazer ter vocês aqui hoje.